E também temos disponível, depois de muita gente me pedir, finalmente já está disponível, as nossas apostilas, tá bom? Aqui, deixa eu tirar a primeira capa que é brilhante, né, para que você veja as apostilas. Cada apostila eu chamo de módulo, cada módulo tem 10 temas. Atualmente nós temos 4 módulos. Vai lá no site, eu vou deixar aqui nas descrições, tá bom, do nosso vídeo, e também no primeiro comentário. Vai lá no nosso site e veja as apostilas, lá tem tudinho como você vai fazer para adquirir. Se você quiser falar comigo diretamente do site, você aperta lá, quero adquirir hoje mesmo, aí você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp, tá legal? Mas visita lá para você ver. E o 4º tema eu mando para vocês no WhatsApp. Então, abençoados, adquira. É que eu falo, né? Às vezes a gente faz as coisas pensando muito na gente, né? A gente não tem a dimensão de que isso aqui pode ajudar futuramente várias pessoas ao lerem essas apostilas. Com certeza elas são bem claras. Pessoas chegarão de fato ao entendimento correto do que é a salvação, a proposta da salvação bíblica. E você também, se você tem filho, se você tem neto, se você tem bisneto, você deixar esse legado aqui para eles, com certeza, para que eles não venham se contaminar, né, como nós nos contaminamos com o sistema religioso. Eu costumo até dizer que talvez a gente passe essa vida toda e não consiga se descontaminar por completo de tanta tralha religiosa que a gente tem, né, abençoado? Inclusive eu, com 25 anos em graça, eu de vez em quando detecto algumas coisas assim do sistema religioso, né? Então a gente vai tirando isso da nossa vida, mas é complicado. Imagina se nós termos uma geração que não tenha essa contaminação, que não se contaminou com essas doutrinas. Então eu acredito que serão pessoas especiais. É uma raça especial de pessoas, de irmãos que estão vindo aí. Isso tudo depende de nós hoje deixarmos esse legado. Não vamos pensar só em nós, tá bom, queridos? Vamos pensar também nos outros. Ah, André, mas eu não concordo muito bem com isso. Mas tudo bem, meu irmão. Se você não concorda, beleza. Mas não faça igual alguns que criticam, né? Não sabem do que estão criticando. A bem da verdade, o que nós estamos fazendo aqui é deixar um legado aí para essa geração futura. Porque quando nós chegamos em graça não tinha nada, né, abençoado? Mas hoje, glória a Deus, que já temos avançado bastante. É o que eu digo, nós vamos avançar mais e mais. Não vamos parar aí. Quer queira ou quer não, quer vocês entendam ou quer que não entendam, mas nós vamos avançar, porque eu vejo que muita gente hoje anda depressiva, principalmente dentro desse sistema religioso que prega um Deus de amor, mas ao mesmo tempo um Deus de terror, né? Um Deus que vai jogar os seus filhos no inferno e que tem um diabo ali que abraça as coisas da carne, né? Os sentimentos, os desejos aí que todos nós temos enquanto vivermos aqui nesta terra, e não somos hipócritas para negar isto, tá bom? Então nós temos que pensar assim nos outros, e isso é amor, tá legal? Quem não tem amor, que critique, tá legal? Sim, tá. Bom, para começarmos a entender essa mensagem, nós temos que saber que nós não nascemos no dia em que viemos a este mundo. Nós viemos a este mundo porque estamos em um processo. Aliás, Deus é um Deus de processos, tanto espiritualmente falando, como neste mundo, no mundo natural, no mundo da carne e sangue, no mundo dos homens, no mundo dos seres humanos. Há processos claros para nós neste mundo, não é verdade? Nascemos, desenvolvemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e faz parte desse processo natural que estamos aqui. Porém, os processos espirituais só entendem quem Deus concedeu esse poder, a quem Deus quis revelar. E esse poder concedido por Deus é o nascer de novo, como Jesus de Nazaré falou ali a Nicodemos, não é verdade? Falou assim, que é necessário nascer de novo. Então, dentro desse processo de nascer de novo, a primeira coisa que nos é aclarado é o quê? É que somos espíritos. A primeira coisa, abençoados, quando nos é declarado o Evangelho do Reino, é dizer que nós não somos um corpo de carne andante neste mundo. Nós somos espíritos e estamos dentro de um corpo de carne. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Diz, agora vemos por espelhos, ou por espelho, obscuramente. Vejam que esse espelho, é como se fosse um espelho embaçado, é a nossa vida aqui neste mundo. Ela embaça aquilo que nós somos. E Paulo completa, mas então veremos cara a cara. Agora conheço
em parte. Mais uma vez, Paulo fala em uma alusão a esta vida aqui que nós vivemos. Mas então conhecerei como fui conhecido. Olha aí, e o verbo está no passado. E quando se manifestará o que um dia fomos conhecidos? Quando sairmos deste processo humano. Ou seja, estamos em um processo humano, que nós tínhamos uma pré-existência antes. E quando sairmos deste processo, que tem os seus processos aqui, vamos voltar ao processo contínuo e eterno do nosso Deus. E quando você conhece isto, você conhece a tua verdadeira identidade, que é espiritual. Agora, muita gente só vai conhecer isto que você conhece, amado, depois que passar da primeira morte. Mas a ti e a mim foi dado esse poder de conhecer quem somos. Isto hoje, isto agora. E quando tu se descobres um espírito e que está em um processo nesta vida, em um corpo de carne, em uma alma estranhas ao teu espírito, porque nela não habita bem algum, carne e sangue não herda o reino de Deus e nem continuará, descerá ao pó, porque neste corpo de carne temos que entender, nestes processos, que dentro desse corpo há pimentas mais ardidas do que pimentas mexicanas, ou debilidades como queiram. Porém, até isto também é um processo do Deus de processos, e é justamente nestas debilidades nos perdemos em uma debilidade que não é nossa. Vocês estão entendendo, abençoado? E também nos salvamos. Por isso que quando viemos a este mundo, nos esquecemos o quê? Da nossa verdadeira identidade. Quando entramos em um corpo de carne, nos é opacado isto é esquecido. Até o dia que aprove ao Senhor fazer você nascer de novo e finalmente recobrar a sua consciência espiritual. E se eu fizer uma pergunta para vocês, quando nós nascemos? Para aqueles que ainda não foram esclarecidos disso, para os naturais, vamos dizer assim, para aqueles que não nasceram de novo, vão dizer que nós nascemos ali no ano tal, no dia tal. Mas para os que já reconhecem essa identidade espiritual, irá concordar comigo que fomos criados ou nascemos antes da fundação do mundo. E quando fomos criados? Já fomos criados com a bênção do Pai dos Espíritos. Quando nós fomos criados, abençoados, nós já fomos abençoados por Deus. Vamos ver onde está registrado isso? Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E aí o verbo está no passado, isso está no passado. Isso foi lá quando nós fomos criados. Por isso que dizemos que estamos completos, que estamos perfeitos nele e nada nos falta. E aí o texto continua: com quantas bênçãos que Deus nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais é onde ele nos abençoou. Não foi no dia em que nós entramos através de um convite dramático para a nossa vida dramática aqui. Isso aí se completa, né? Quando nós entramos em uma igreja dessas aí, do sistema religioso, e aceitamos Jesus. Muita gente pensa que foi naquele momento ali que começou a vir as bênçãos de Deus. Claro que não foi ali. Foi quando ele abriu nossos olhos espirituais? Foi quando ele abriu os nossos olhos espirituais? Também não. Não foi ali. Foi em um lugar muito mais especial. E o texto que completa agora nos mostra qual é. Nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que o Deus de processo nos fez caminhar em obras o quê? Preparadas. E essa revelação é para você entender que os teus passos são eternos. E isso está escrito, Efésios capítulo 2, versículo 10. Criados em Cristo Jesus para caminhar em boas obras que ele preparou de antemão. Não andamos em obras loucas. Um dia sim andamos em obras dos homens da religião, da falsa igreja e do sistema religioso. Então o fato é que Efésios capítulo 1, versículo 3 evidencia que as nossas bênçãos já foi dada a partir do momento que nós fomos criados. Então nós já nascemos neste mundo em perfeição, já nascemos neste mundo completos ou abençoados
com todas as bênçãos espiritual. E isso não se deu porque você um dia entrou na igreja. Isso não se deu também porque um dia te foi aclarado isso. Isso já foi te dado antes da fundação do mundo. E essa é a maior garantia que nós temos para viver aqui. Por isso que todos nós, eu costumo falar, nós temos uma missão a cumprir nesta vida. Nós temos um ministério, um estilo de vida. E isso dentro dessa habitação que nós estamos. Na verdade, abençoado, nós estamos em uma hospedagem que sofre influências desta vida. Por isso que um dia pensávamos que poderíamos nos perder. Poderemos nos sentir, abençoados, perdidos, mas não nos perder, por causa do corpo de carne. Este corpo de debilidade, ele nos faz que nós pensemos que não há salvação, que nós podemos nos perder. Mas quando nós estamos com o espírito ativado, isso muda. E esse corpo de debilidade, deveremos levá-lo ele até o fim dessa morte aqui nesta vida. Então, esse fato de não conhecer isto nos assusta muito. O fato de não compreendermos isto muito bem nos causa medo. Agora, antes de nós irmos para a segunda parte desta mensagem, eu quero deixar bem claro para você que você não é um acidente nesta vida. Você é abençoado nesta vida, porque você já veio para esta vida abençoado. Porque aqui nesta vida só te foi revelado que tu és um espírito que foi criado antes da fundação do mundo. E que há um plano predestinado para você nesta vida. E que tu andas o quê? Em obras preparadas. E nada que você faça aqui poderá te tirar da rota que Deus traçou para o teu espírito. E o problema nosso passa a ser o quê? Um só. O viver nesta vida, neste corpo de carne de debilidades. E é aí onde entra a parte da salvação e da condenação. E reconhecer isto, amados, é glorioso. Reconhecer que o teu espírito ele é imaculado. Porque tu és um abençoado nesta vida antes da fundação do mundo. E isso é essencial para você lidar principalmente com os dissabores que essa vida nos apresenta. Então, ao entrar em um corpo de carne, logo nós nos esquecemos. Por isso que nós caímos no conto da religião. Aquela que se passa, ou que se chama igreja, a falsa igreja, né? Porque lá nos ensinaram que nós somos uma pessoa degenerada pelo pecado da carne e para a carne. E que precisamos o quê? De salvação espiritual. E isso nos induziu o quê? Ao erro. Porque nós vemos que em nossos membros essa degeneração, ela é real e ela nunca vai sair. Como Paulo diz ali em Romanos capítulo 7, versículo 23. Vamos ler. Mas vejo nos meus membros outra lei. Que lei é essa que Paulo está citando? A lei da carne, a lei da debilidade do pecado. Então Paulo cita essa lei e agora Paulo cita a lei do meu entendimento. Vamos ver. Que batalha contra a lei do meu entendimento. Então eu vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então a lei do pecado que está nos nossos membros batalha contra a lei do meu entendimento e me prende o quê? Debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, está aqui na carne. Então Paulo chega a uma conclusão que não tem jeitinho para isso. Não adianta purificar o que não é purificável. E é justamente aí que a falsa igreja parou no tempo e começou a trazer o quê? Indulgências aos homens, para que estes se livrem de algo que não tem como se livrar e da maneira errada. E por causa destas indulgências, esse sistema está o quê? Trilionário, amados. E vive do desespero do homem, tentando se salvar. E eles fazem isto naquilo que não podem submeter à lei do meu entendimento. Por isso que no verso seguinte, Paulo usa uma expressão forte e verdadeira. Versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, não tem como se livrar disto. O que tu podes fazer é com o conhecimento
apagar os dardos inflamados do maligno. E esse maligno é a sua carne excessivamente débil e mau. Feliz é o homem que conhece isso. E você conhece isso. Um aplauso, Senhor. E aqui está a chave para se viver neste mundo. Sobre esse maligno excessivamente mau. Romanos capítulo 7, agora versículo 25, diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, por essa revelação, por esse entendimento. Assim que eu mesmo, com o entendimento, a mente, entenda-se espírito, e aí é onde é o seu porto seguro, no entendimento, sirva a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado, que hoje não pode ser denunciado contra nós, porque a lei deixou de existir. Só havia um fator para se condenar o homem, aquele que transgredia a lei de Moisés, e esta foi tirada. Só que a igreja não reconhece isso. Por isso que aqui só entra os iluminados por essa palavra, porque os que estão na carne não entendem isso. Aqui, amados, o sistema nessa passagem apregou a lei, apregou a obras. E esse sistema inventou o inferno espiritual, o sistema inventou o diabo como opositor a Deus, ou seja, dividiram o mundo. O mundo espiritual está dividido em duas forças que batalham para levar o espírito do homem, ou a salvação espiritual. E essa falsa igreja, infelizmente, é a representante oficial, se tornou, oficial da porta da salvação espiritual, ou a condenação espiritual, representada pelo demônio, e o diabo e seus demônios. E aí estão, para onde vão, os que não professam a religião. Isso está definido pelo sistema religioso. Salvação e condenação espiritual é definido por eles. Agora, a grande pergunta que veio dar tema a essa mensagem: existe condenação espiritual na Bíblia? Bom, então nessa mensagem, quem prestou bastante atenção nela, já identificou que o nosso espírito ele é inviolável. Portanto, ele não está aqui para ser salvo, amados. O nosso espírito não está aqui para ser salvo, porque somos abençoados antes da fundação do mundo. É o mesmo que um dia, lá antes da fundação do mundo, nós pedíssemos bênção a Deus, pedíssemos bênção ao nosso Pai. Não é assim que nós temos o costume, muitos ainda têm esse costume, está aí entre os homens até hoje, os filhos pedem bênçãos aos pais, aos seus superiores, e seus pais pedem bênção a seus avós. Não é assim? Bença pai, bença avô, bença tio, bença primo. Então, na religião, o homem aprende a pedir bênção a Deus, pedir bênção a santos, pedir bênção a pastores, a padres. Vivem pedindo. Eles não sabem que nós somos abençoados antes da fundação do mundo. Agora, você sabe por que em graça não pedimos bênçãos? Porque nos foi aclarado que já somos abençoados. Não podemos dizer Deus te abençoe, porque já somos abençoados. E antes da fundação do mundo. Por isso que você não tem que ensinar seu filho a lhe pedir bênção. Você tem que chamar ele de abençoado. Abrace seu filho e diga: você é um abençoado. Ensina isso a eles. Ensina isso. Porque isso é um bom motivo para, quando ele crescer, não se desviar por aí e achar bonitinho pedir bênção a alguém. E pedir bênção é não ser aclarado. As pessoas que pedem bênção, isso é desrespeitoso. É ser um ignorante espiritual. E ignorante espiritual é coisa que nós não somos. Porque o ignorante espiritual desrespeita a Deus, desrespeita o Evangelho do Reino, desrespeita a sua graça e desrespeita a palavra. Antes agradar a Deus do que os homens. Concordam? O fato é que essa carne traz todas essas informações débeis, todos esses conselhos tortos, todos esses ensinos contrários a Deus, porque aprendemos lá, na falsa religião. E lá na religião encontramos algo que satisfaça, aceitar Jesus, tudo para a carne. Se batizar em água, participar de ceia, jejuns, duro trato com o corpo, penitências, coisas que agradam a carne e ofendem a Deus. A ignorância espiritual ofende a Deus. E a carne é o único meio de ser ignorante espiritual. E o conhecimento espiritual, que está na mente, é o único que agrada a Deus. Por isso que você, meu irmão, é agradável a Deus.
Sabia disso, que você é agradável a Deus? Sabe esse cheiro que você tem? Essa fragrância que você traz é a fragrância de Cristo. Até Paulo trouxe isso em revelação. Vamos ver, coisa linda. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar, veja, porque você nunca será um condenado espiritual, porque você, sempre Cristo te fará triunfar. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A sua missão está aí, está manifestada para você, que é manifestar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você é um cheiroso, abençoado. E tem mais uma revelação aqui, segura aí. 2 Coríntios agora, capítulo 2, versículo 15 diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Somos o quê? O bom perfume. Perfume é uma coisa que nós usamos, sim, não é verdade? Nós aplicamos sobre a nossa pele. Então Deus se banha com um perfume, que é você. Você é um bom perfume, um perfume espiritual. E Deus usa esse perfume nele mesmo. Por isso que em outra passagem, a revelação nos disse que ele e você é um só. Porque Deus usa esse perfume que é você. Deus te usa. Texto completa. Nos que se salvam e nos que se perdem. Porque nos que se salvam é para o poder de Deus. E para os que se perdem é para a perdição. Porque, amados, você é um espetáculo para esse mundo. Porque um dia isso vai ser aclarado aos perdidos aqui, aos condenados aqui. E a ti, amado, já foi revelado desde o dia em que as suas escamas dos olhos caíram. E sabe como é que você vai passar esta vida, amado? Sabe como é que você vai passar? Você já viu no carnaval, quando aquele locutor famoso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ele entoa a voz, né, para uma escola de samba, quando ele quer dar nota máxima. Já viu como é que ele faz? Ele fala: 10, nota 10. É isso que você é. É assim que você vai passar aqui nesta vida. Você vai passar triunfando. Isso é segurança. Porque isso que eu estou falando está na Bíblia. Está escrito. Essa é a nossa maior segurança. Agora, voltamos à pergunta: será que na Bíblia, em alguma parte dela, está escrito de forma clara que há condenação espiritual? Então, amados, eu me pus naquele exercício de procurar. Procurei dentro da Bíblia. Fui de Gênesis, Apocalipse, parei em Salmos, fui em Malaquias, fui em Mateus, João, Lucas. Pasmem, conforme eu falo, pasmem os senhores. Eu não encontrei um texto sequer na Bíblia com estas duas palavras juntas: condenação espiritual. Meus amados, não tem. Na Bíblia não existe condenação espiritual. Não tem isso escrito na Bíblia. E olha, e mais uma vez, eu desafio a qualquer um escrever um texto bíblico aqui nesse comentário de forma clara, tá legal? Que apareça essas duas palavras juntas: condenação espiritual. Ou, então, pessoas que foram condenadas no espírito. Ou condenados. Enfim, se você achar, coloca aí. Agora, eu encontro na Bíblia alguns textos que mostram que o Espírito veio de Deus e esse volta para Deus. Como no caso de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E vamos ler a partir do 6, que diz: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço, está falando o quê? Da morte. Aí diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso, amados, é uma lei. E isso tem que estar claro para nós. Olha o que acontece com o teu espírito. Volta ao Pai, que o deu. Sendo que nessa volta, nós voltamos em um corpo glorificado. Imagina, amados, um espírito com um corpo glorificado. É isso que você é. O fato é que na Bíblia não há nada escrito de forma explícita e clara que há condenação no espírito. Logo, a condenação ou salvação é para esta vida e não para algo no porvir. Agora, nós encontramos dentro da Bíblia alguns textos que o sistema religioso usa, claro, com acréscimos das suas filosofias, que parece que dá ali o entendimento que um espírito pode se perder. Então, eu destaquei aqui um versículo, João capítulo 5, versículo 29. Vamos ver o que está dizendo João capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida.
e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nesse texto aí, se nós isolarmos esse versículo e aplicar a doutrina de condenação do sistema religioso, o que iremos dizer sobre esse texto? Que existe após a morte a ressurreição para a vida, claro que quem ressuscita, ressuscita em espírito, e a ressurreição para a condenação. Sim ou não? Não é isso que o texto está dizendo? Só que, queridos, não podemos isolar esse versículo nem do seu contexto textual, nem do contexto histórico. Tá legal? Vamos entender um pouco sobre esse livro de João. Por isso que há uma frase que há muito tempo nós dizíamos, e muitas das vezes sem o entendimento, dizíamos: se está escrito, eu creio. Agora mudou, né? Se está escrito, dependendo de onde está escrito, eu creio. Dependendo, eu não creio. Por quê? Porque nos foi aclarado isso. Então vamos entender um pouquinho sobre esse livro de João. Esse livro de João, primeiro, não é histórico. O que, André? Porque o livro de João é o que destoa totalmente dos demais livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré. Ele não se iguala nadinha a Mateus, Marcos e Lucas. É um livro diferente. Dizem, fofoquinha aqui, tá, para vocês. Dizem os teólogos do sistema religioso que para um texto da história de Jesus de Nazaré ser considerado fiel, para aquele texto ali dizer foi dito por Jesus de Nazaré, esse texto ele tem que obedecer a alguns processos, tá? O primeiro dele é saber se esse texto que nós estamos buscando se encontra em todos os livros, Mateus, Marcos e Lucas. E João também. Se o texto que você viu em João se encontra dentro desses três, olha, é assertivamente, é batata. Esse texto foi dito por Jesus de Nazaré. Agora, começam a cair as evidências quando, por exemplo, você encontra textos de João, encontra em Mateus somente. Começa a ficar meio estranho. Ou então, quando o texto somente é visto em João. Vocês estão entendendo? E esse texto aí corre o risco de não ter sido falado por Jesus. Por quê? Porque em nenhum dos três livros, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos essa passagem. Agora, um questionamento aqui. Será que um texto tão importante como este aí, será que esses outros escritores bíblicos engoliram barriga e só João que escreveu isso? Isso é fácil de entender. E aumenta a dúvida sobre esse texto. Quando você observa que na linha do tempo em que esses livros foram aparecendo, os livros sobre a história de Jesus de Nazaré, isso é dentro da teologia, tá? Esse livro de João foi o último a aparecer na história. Somente no 2º século que apareceu esse livro. Depois de estar tudo mais ou menos baseado, o sistema já tinha tomado posse do mundo. Aí apareceu esse livro. Apesar da tradição cristã ter atribuído esse livro a João, os historiadores e críticos afirmam que este livro não foi escrito por João. Olha aí. E se não foi escrito por João, foi escrito por quem? Alguns estudiosos sugeriram que uma tradição tenha se desenvolvido em torno de uma comunidade chamada comunidade joanina, porque começaram a veneração dos discípulos de Jesus de Nazaré. Então, essa comunidade, dentro dessa tradição, foi que deu origem a esse livro. Ou seja, foi um livro feito da tradição joanina. Portanto, não pode ser considerado um livro histórico. Logo, o conteúdo de João, se não tiver nos demais livros considerados sinóticos, corre um grande risco de não ter sido falado por Jesus de Nazaré, que é o caso dessa passagem. Essa passagem, amados, que eu li, bota de novo o texto aí, o contexto dela fala da cura de Jesus de Nazaré a um paralítico no poço de Betesda. Aquele poço famoso onde o anjo balançava as asas e as águas se agitavam, né? Tem essa passagem. Então, esse texto aí é o contexto dessa história. Esse fato pode ter ocorrido. Jesus pode ter passado por ali. Porque há alguns textos aí neste mesmo capítulo, alguns versículos deste capítulo, em que Jesus possa realmente ter estado ali e realizado a cura.
Porque até o fato, alguns detalhes, por exemplo, sobre a região em que Jesus detalha, ali, o livro detalha onde ficava esse poço, é uma realidade. Porém, o fato é que essa expressão nesse versículo nós não encontramos em nenhum outro livro. Só tem aí, nessa passagem de João. Portanto, não se trata de um texto que foi dito por Jesus, e sim já dos fanatizados do sistema religioso. Porque o livro de João, toda a essência dele é para apresentar Cristo como uma divindade. Nós poderíamos ver aqui vários versículos em que, se você não estiver atento ao texto, ele poderá indicar que há condenação espiritual, tá bom? E se formos estudar um a um, né, todos esses versículos que tem, eu encontrei uns 30 na Bíblia. Nós iríamos, essa mensagem vai ficar muito longa. Mas está aí um bom exercício para vocês, né? Claro, se vocês quiserem desenvolver, né, abençoado, isso é muito bom. Procurem aí na Bíblia Sagrada, tem uma Bíblia Sagrada online, que eu vou estar deixando nas descrições desse vídeo, em que vocês colocam a palavra e eles trazem essa palavra todinha, todas as referências que aparecem nos versículos na Bíblia toda. Então você vai lá, coloca aí condenação espiritual, e aí você pega um por um e você vai ali esmiuçar, identificar, né? Vocês têm a mente de Cristo, identificar esses versículos. Vocês verão que todos os textos se referem à condenação desta vida. Façam esse experimento para vocês verem. E nunca de uma condenação espiritual. Isso é uma invenção do sistema religioso. Como esse verso aqui, olha. João capítulo 3, versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nesse texto em João, nós podemos usar aquelas técnicas que nós passamos aí. Procurar em outros livros se tem esse texto. E aí fazer uma aplicação correta. O que nós, com a mente de Cristo, entendemos desse versículo aí, é que a luz veio ao mundo e iluminou os que foram predestinados a ela. E os homens, o carnal, o natural, conforme eu falei no começo, amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. Vocês não veem aí como os nossos opositores, por exemplo, ou seja, aqueles que combatem essa palavra, né? Vocês veem aí nos comentários, os abençoados têm isso aí na vida de vocês, os opositores, né? Se você começa a falar dessa luz maravilhosa, você está num grupo de amigos, né? Quem é que vai se levantar ali? O religioso. Porque quem não é religioso não se levanta. Diante da sua palavra, ele vai ficar admirado. Mas o religioso não. O religioso vai se levantar. Então estes são os nossos opositores. Não é o homem que bebe demais, não é o viciado em drogas que se levanta contra essa palavra. Estes que amaram mais as trevas do versículo, geralmente são aqueles que estão no sistema religioso. Logo, essa condenação que estes religiosos estão, são as condenações das privações das coisas espirituais. Eles nunca terão aberto seus olhos espirituais, abençoados. Essas pessoas nunca terão. E isso será eternamente. Eles só terão acesso a esse conhecimento que você tem, a isso que nós temos, depois que sair desse corpo. E eles poderiam ter 1000 vidas. Em todas as 1000 vidas, eles seriam condenáveis. Bom, amados, estamos chegando ao fim de mais uma gloriosa mensagem. Mensagem esta que nos dará mais base e firmeza quando tratarmos com alguém do sistema religioso e eles vierem falar em condenação espiritual, ou mesmo que você fale que não há na Bíblia. É só mandar, abençoados, é batata, conforme eu falo. Estou com batata aqui desde a última mensagem. É batata. É só você falar para eles, me mostra onde está escrito que existe condenação espiritual na Bíblia. Eles não acharão um texto plausível para isso, para apoiar essa ideia. Eles acharão textos evasivos, que terão que fazer, junto com vários versículos ou ideias das religiões, né? Tornando esse assunto uma coxa de retalhos para eles. Vão sair retalhando tudo. Vão retalhar a Bíblia, vão construir aquela coxa de retalho e vão apresentar para você. Mas dentro da Bíblia Sagrada, não há nada falando sobre condenação espiritual. E essa coxa de retalho dele, abençoado, é só passar a tesoura do Evangelho da Verdade. Assim está o sistema religioso. Está todo feito de emendas, tudo feito em coxas de retalhos. Amados, e para terminar essa mensagem, eu quero deixar ou ler com vocês mais um versículo para o nosso deleite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz: porque assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Ao entrarmos neste corpo de carne, morreremos em Adão. Foi-nos opacado, foi esquecido as nossas memórias espirituais. Por isso que a sua carne não te representa. Assim também como recebemos os malefícios de Adão, e isso será perpetuamente enquanto uma carne nascer, assim também no espírito. Nascemos vivificados. E vocês sabem o que é nascer vivificado? É saber que não somos esse corpo de carne, que não nascemos quando atravessamos pelo ventre de mamãe. Saber que fomos abençoados em Cristo antes da fundação do mundo. É saber que viemos aqui com uma missão de crescer, de desenvolver neste evangelho e no conhecimento. E que ao final desta vida, uma vida gozando das delícias que Deus deixou para nós desfrutarmos, não com medo, mas com inteligência espiritual. E saber que quando se findar todas essas obras desta vida, que já estão preparadas de antemão, voltaremos para casa, voltaremos a Deus, com o corpo glorificado. Porque esse corpo glorificado, amados, já é teu. Você já pode gozar de estar neste corpo. Ainda não se manifestou, mas pela fé você já pode tomar posse. E quando voltarmos a Deus, aí sim, voltaremos elevados a uma condição totalmente especial, que é a de filhos de Deus. Então, amados, condenação espiritual na Bíblia não existe. Foi uma invenção da religião para aprisionar a vida das pessoas. Eu vou ficando por aqui, gozosamente. Espero ter sido claro nessa abordagem minha. Graça e paz e até a próxima. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar